Fala, meu povo! Beleza? Tudo em paz? Tudo nas pampas? Tranquilex? Relax? De boas na lagoas? Cansei. Vamos lá. Seguinte, povo, continuando aí, nossa aulinha de hoje no módulo 41, então pega lá, né? Não vou dar muita continuidade aqui, não vou falar muito, para a gente aproveitar bem nosso tempo hoje. Então vamos lá, ó, classificação de cadeia carbônica. Na última aula a gente estava falando sobre classificação de carbono. Agora o lance é classificação de cadeia carbônica. Então quando a gente olhar para essa classificação, deixa eu tirar esse balãozete aqui. Cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Aqui, ó. Deixa eu tirar o Tecrex aqui. Pronto, beleza. Quando a gente olhar para essa classificação de cadeia carbônica, primeiro, cadeia carbônica é um aglomerado, né, um conjunto ali de vários átomos de carbonos ligados entre si. Então a gente vai estar falando, né, de vários átomos de carbono fazendo uma cadeia carbônica aí. E para isso a gente vai usar 4 critérios. São 4 critérios de classificação de cadeia carbônica. Quais são esses critérios? Primeiro critério, qual é o tipo de cadeia? Então a gente vai classificar quanto ao tipo de cadeia. A gente vai falar de cada um desses critérios agora separadamente, tá? Disposição dos átomos, como que esses átomos estão arranjados ali, digamos, de uma forma espacial, assim, né? Quanto ao tipo de ligação, lembrando que nós temos ligações saturadas e insaturadas, lembra que a gente viu isso? Classificação de carbono, vai entrar aqui também, ó. E também nós temos a natureza do átomo. Essa natureza vai remeter ao heteroátomo. Lembra dos organógenos, chomps, tira carbono e hidrogênio, sobram o OMPs. Esses OMPs são os heteroátomos, beleza? Então, ó, continuando ali, vamos falar do primeiro tipo de classificação. O primeiro tipo de classificação é quanto ao tipo de cadeia. Essa cadeia carbônica você vai analisar da seguinte maneira. Ela pode ser uma cadeia aberta, que é sinônimo ser alicíclica ou ainda alifática. 3 nomes para uma mesma condição, tá bom? 3 sinônimos aí. Esse termo alicíclico, ou melhor, acíclico, alicíclico é outra. Esse termo aqui, ó, acíclica, induz para nós, ó, pensar em algo que não é cíclico. Então já vai pensando que tem uma classificação quanto ao tipo de cadeia, que vai ser uma cadeia cíclica, contrária a essa. Da mesma maneira, a gente está falando de uma cadeia aberta. Eu tenho a classificação para uma cadeia fechada, tá bom? 2 exemplos de cadeias abertas ou ainda alifáticas, que não tem ciclos. Aqui, ó, pega uma cadeia aí toda aberta, você vai perceber que não tem nenhum carbono fora de uma sequência direta de carbonos, beleza? Então você tem essa primeira identificação. Aí você cai em cadeias fechadas, ou seja, uma cadeia pode sim formar um ciclo. Só que quando você tem essa cadeia fechada, que pode ser aqui, ó, fechada ou cíclica, já vou fazer um parênteses aqui, eu posso chamar também de alifático, tá? Mas vamos deixar o alifático aqui para mais uns minutinhos à frente que você vai entender. Essa cadeia fechada subdivide-se ainda em 2 tipos. Você tem as cadeias alicíclicas e as cadeias aromáticas. O que são as cadeias alicíclicas? Cadeias fechadas, obviamente, mas que não têm o anel aromático. Ué, sei nem o que é o anel aromático, professor? Volta aí, volta nessa fita aí. Vamos pegar uma cadeia que tem o anel aromático para você comparar, ó. O anel aromático é aquele ciclo com 6 carbonos, inicialmente para nós, tá? Tem 6 carbonos e esses carbonos têm uma dupla ligação entre si. Você vai perceber que essa dupla ligação, ela fica em ressonância, ela vai estar partindo de um carbono para o outro e vai ficar saltando aqui, beleza? Esse, né, aromático, esse anel aromático que a gente tem, ele é um dos sonhos, né, que Kekulé sonhou com uma cobra lá, e essa cobra ficava circulando ao redor ali de de um hexágono com carbonos nas pontas. Então ele tem esse anel aromático que a gente chama. Eu poderia representar isso, ó, vocês provavelmente já viram alguma imagem assim, que você tem aquele ciclo com 6 carbonos e um círculo aqui dentro, na química orgânica. Isso aqui é a representação de um anel aromático. Mais especificamente ainda, né, nós vamos falar sobre esse composto mais à frente, tá? Esse aqui é o benzeno, composto benzeno. E aí nós temos, então, a definição dessa cadeia que pode ser alicílica ou aromática.
E agora eu reforço, ó, aquele termo alifático, ó, minha cara ficou em cima ali. Aquele termo de uma cadeia alifática, você pode lembrar o seguinte, ó, toda cadeia alifática não é aromática. Pronto. Para ficar mais fácil, se você olhar para uma cadeia carbônica e apresentar lá a possibilidade desse anel aromático aqui, você vê esse ciclo com 6 carbonos, dupla simples, opa, aqui eu tenho um aromático. Se não tem isso, eu posso dizer que a cadeia é alifática. Todas, inclusive essas fechadas aqui, ó. Poderia dizer que essas fechadas aqui também são cadeias alifáticas. Tudo bem? Então é um detalhezinho aí que às vezes o pessoal fica em dúvida. Dando sequência, nós temos mais uma classificação. Deixa eu puxar aqui meu quadradinho aqui em cima. Mais um tipo de classificação. Classificação quanto ao tipo de cadeia. Ainda tem mais uma que pode juntar a normal e a fechada, que aí eu tenho a cadeia mista. E aí você vai perceber que tem um ciclo, mas além do ciclo, você tem também partes de cadeias abertas. Tá? Então aqui tem o ciclo, tem o aromático, tem uma parte toda linear aqui aberta. Então a gente tem uma cadeia mista. Beleza? Classificação de cadeias quanto ao tipo de cadeia, aberta, fechada ou mista. E aí caímos no segundo critério de classificação, quanto à disposição dos átomos. Se você tem carbonos primários e ou secundários, você vai classificar uma cadeia como uma cadeia normal. Então tá lá, ó, só tem carbono primário e secundário, cadeia normal. Pega esse exemplo aí, ó. Você vai perceber que esse carboninho aqui, ó, carbono primário, tá ligado somente, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Tá ligado somente a um carbono, carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a 2 carbonos, tem 2 carbonos ligados a ele. Então você tem um carbono secundário. Esse carbono também secundário e esse carbono primário. Então você tem carbonos primários e secundários e só. Portanto, a sua cadeia é normal. Agora, se você tiver um carbono terciário ou quaternário, também pode colocar ali, e ou, quaternário, você vai identificar uma cadeia ramificada. Então, ó, perceba que aqui, ó, nós temos um carbono terciário. Portanto, cadeia ramificada. Aqui, ó, apareceu um carboninho terciário. Opa, carbono terciário, cadeia ramificada. Carbono terciário de novo, cadeia ramificada. Como que a gente olha essa ramificação? Nós vamos aprender mais para frente que a identificação de uma cadeia principal, ela vai ser aquela cadeia com maior número de carbonos. Então, ó, nós teríamos essa aqui como a cadeia principal, digamos, para esse exemplo aí de baixo. E aí você vai perceber que vai ficar um CH3 para fora, ó. Ficou um carbono para fora da cadeia principal. Excluir o carbono ali. Isso vai acontecer com todas elas, ó. Cadeia principal, ficou um carbono para fora, excluidão lá. De novo, cadeia principal para cá, ficaram agora 2 carbonos para fora, beleza? Precisa olhar por esse ponto agora? Não. Agora você pode pensar só sobre o carbono. Carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Primário, secundário, cadeia normal. Terciário ou quaternário, cadeia ramificada. Beleza? Mais para frente, nós vamos aprender a fazer essa leitura aqui, porque tem outras regras incluídas para fazer essa leitura. Beleza? Então temos o segundo critério, ok. Terceiro critério, quanto ao tipo de ligação. Esse também você já sabe, porque a gente classificou o carbono quanto a um carbono saturado e insaturado. E aí você vai perceber então que se só tem ligação simples entre carbonos, ó, detalhe, entre carbonos você tem uma cadeia saturada. Ó, vou pegar a canetinha aqui, ó, e frisar. Ligação simples entre carbonos. Repara esse exemplo aqui, ó. Tem um carbono que é um carbono insaturado, está fazendo ligaçãozinha dupla com oxigênio. Tem problema? Não, nada impede ele de fazer essa ligação dupla com oxigênio. Mas a cadeia principal, ó, é o mesmo exemplo da questão anterior, ó, seria essa aqui, ó. E aí perceba que na cadeia principal você não tem a dupla ligação do carbono. Tá vendo a pegadinha? Então, ó, ligação simples entre carbonos. Pode aparecer uma ligação dupla do carbono com oxigênio? Pode. Com outro elemento que não seja carbono? Pode também, tá? Fica lembrando dessa regra aí.
Por exemplo, aqui, ó, apareceu o oxigênio entre carbonos. Beleza, ele está fazendo ligação simples, ó. Se ele está fazendo ligação simples, a cadeia como um todo vai ser uma cadeia saturada, certo? Agora, apareceu o carbono fazendo ligação dupla ou ainda ligação tripla. Opa, então a minha cadeia é uma cadeia insaturada. Lembra de insaturação do carbono? Portanto, a sua cadeia principal tem ligação dupla entre carbonos. Cadeia insaturada, certo? Você pode percebendo agora que uma mesma cadeia se encaixa em diferentes critérios de classificação. Então, a gente classifica uma cadeia por todos os critérios possíveis, tá bom? E o nosso último critério é esse aqui, ó, quanto à natureza do átomo. Como eu disse para vocês, existem os elementos organógenos. Quais são os organógenos? Carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Hidrogênio já falei, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses aí são os principais, tá? Então a gente vai trabalhar com os elementos heteroátomos, né? Que são fora o carbono e hidrogênio. O OMPs. Ficamos com OMPs ali, ó. Uma cadeia homogênea vai ser aquela que vai ter somente carbonos ligados entre si na cadeia principal. E uma cadeia heterogênea vai apresentar um heteroátomo entre carbonos nessa cadeia principal. Vou pegar aqui para vocês olharem e compararem. Olha lá o oxigênio lá, ó. Ele está entre carbonos. Se ele aparece entre carbonos, é uma cadeia heterogênea, tá bom? Então, ó, tem a representação dessa cadeia de forma condensada e todas as ligações abertas. Você percebe o heteroátomo entre carbonos, tá bom? Agora, apareceu o heteroátomo aqui, ó, aquela mesma cadeia que nós analisamos nos itens anteriores, nos slides anteriores ali. Beleza, tem um heteroátomo? Tem. Mas ele está ligado entre carbonos? Não. Então, é uma cadeia homogênea. Tranquilo? Basicamente é isso quanto à classificação das cadeias carbônicas. E aí a gente vai partir para algum exercício extra aqui para você ir pegando esse feeling, tá? E aí a gente parte para os exercícios da sua apostila. Primeira cadeia. Ó, pausa o vídeo e tenta classificar. 4 classificações. Quanto à natureza do átomo, quanto ao tipo de ligação, quanto aos carbonos serem primários, secundários, terciários, vamos colocar assim, né, que daí você consegue ver se ela é normal ou ramificada, e se ela é, né, quanto à disposição dos átomos ali, se ela é aberta ou fechada. Vai lá, pausa o vídeo e tenta fazer. Continuamos? Ó, resolução aqui, ó. A cadeia, vou pegar a canetinha para a gente fazer junto. Essa cadeia aqui, ó, ela é uma cadeia aberta, porque não tem nenhum ciclo sendo formado, portanto, uma cadeia aberta. Essa cadeia, além de ser aberta, ela é uma cadeia também, ó, que apresenta ligação dupla entre carbonos, portanto, ela é uma cadeia insaturada. Não sei se é essa sequência que eu coloquei ali, ó, deixa eu ver, insaturada, beleza, insaturada. Outro detalhe, tem carbonos ligados, ou melhor, oxigênio, né, que eu tenho aqui ligado entre carbonos? Não. Se não tem, a minha cadeia é uma cadeia homogênea, porque não tem um heteroátomo ligado entre carbonos. E por fim, nós temos a classificação de ser uma cadeia aí normal ou ramificada. Apareceu já saiu ali o ramificado, apareceu um carbono aqui, ó, para fora da cadeia principal, você identifica que ela é ramificada. Ou ainda, esse carbono aqui, ó, é um carbono terciário. Se eu tenho um carbono terciário, eu identifico, então, uma cadeia ramificada. Belezex? Continuamos aqui com mais um exemplo. Tá lá, ó. Cadeia carbônica, aberta ou fechada? Não tem ciclo. Aberta. Normal ou agora insaturação, né? Saturada ou insaturada? Só apresenta ligação simples. Detalhe, essa estrutura aqui, ela está demonstrando as ligações entre os carbonos. As ligações com os hidrogênios estão escondidinhas, né? Mas você lembra que o hidrogênio só faz uma ligação. Portanto, você tem uma cadeia saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Ou, apareceu ali heterogênea. Tá errado ali, tá? Eu vou corrigir antes de postar, o slide para vocês. Provavelmente cortou alguma coisa ali de heterogênea. Daí poderia ter... acho que aqui, ó, deixa eu ver. Esse hidrogênio está cobrindo uma ligação aqui, ó. Talvez aqui tinha um outro elemento que não fosse
Já sei. Vou fazer assim, ó. Vou corrigir aqui, ao vivo. Ao vivo não, que tá gravado, né? Mas você vai ver o que eu vou fazer. Ó, acho que é assim, ó. Assim, ó. Pum. E aí? Continua sendo uma cadeia aberta, beleza? Saturada, só ligação simples. Mas agora, por que ela é heterogênea? Agora se encaixou ali, ó. Ela é heterogênea porque tem um heteroátomo ligado entre carbonos. Então, ó, tem um carbono desse lado e tem um carbono desse lado. E tem um elemento que não é carbono entre eles. Portanto, ela é heterogênea, tá bom? E ramificada porque você vai perceber a presença de carbonos ali. Na verdade, aqui, ó, esse é um detalhe porque entra uma função química, tá? Você não tem a presença de carbonos terciários e quaternários para identificar uma cadeia ramificada, mas a cadeia normal, ó, ela acabaria englobando, na verdade nem seria essa a cadeia principal. A gente vai ver que a cadeia principal vai ser essa aqui, ó. A cadeia principal, canetinha, aqui, ó. A cadeia principal, ela vai ser a maior em número de carbonos. Então essa aqui seria a minha cadeia principal, sobraria, né, esse cara aqui para fora, mas essa é uma função, né, que a gente vai ver lá na frente, uma função amina. Então, por isso que essa classificação ficou um pouquinho fora aí do contexto, né? Peguei um exemplo ali do slide do Miron. Então, talvez vocês conheçam o Miron já, né? Então, é o professor do pré-vestibular lá, e aí, supondo, né, então, que você já viu toda a parte de função orgânica, você identificaria essas classificações, tá bom? E aí, ó, mais um exemplozinho. Pegando essas ligações, você vai perceber um oxigênio entre os carbonos. Só que aqui é uma pegadinha, ó, porque esse CO, na verdade, apresenta uma outra condição de função orgânica também. Pode aparecer isso agora nas questões para vocês, mesmo sem vocês verem o tema de função orgânica? Pior que pode, tá, galera? Porque as questões de orgânica, geralmente, elas englobam vários pontos. Então, vai ter uma questão falando sobre classificação de carbono, só que nos itens vai aparecer algo falando de função, vai aparecer algo falando de reação orgânica, sobre isomeria, que são outros pontos da química orgânica. Mas, às vezes, o foco está na classificação do carbono só. E aí você acha a questão certa, o item certo, beleza? Então, fique atento que, claro, ao final de todo o conteúdo que a gente vai ver de orgânica, você vai conseguir assimilar tudo isso. Mas agora, nesse início, às vezes vai aparecendo coisa que você fica em dúvida, mas faz parte, tá? Faz parte dessa interpretação inicial aí que a gente está tendo. Então, ó, primeiro, essa classificação ela é uma cadeia aberta, porque nós não temos um ciclo. Ela é uma cadeia que não tem ligação dupla entre carbonos, portanto, ela é uma cadeia homogênea ou saturada. Aí você vai perceber a presença do oxigênio, só que esse oxigênio está fora da cadeia principal. Então, é uma cadeia homogênea. Esse oxigênio, eu coloquei o efeito ali para vocês, ó, mas esse oxigênio está aqui para cima. Ó. Como que você saberia isso sem o conteúdo de funções orgânicas? Ligação química. Não sei como é que você está aí de ligação química lá do primeiro ano, mas você percebe aqui, ó, que o carbono pode fazer 4 ligações. Ele faz uma com esse carbono, uma com o outro carbono, e esse oxigênio vai para cima lá, ó, fazendo 2 ligações lá em cima. Se você tivesse esse carbono ligado a esse oxigênio, o carbono ia ficar só com 2 ligações, mas não tem 2 hidrogênios preenchendo essas ligações aqui. Portanto, esse oxigênio vai lá para cima. É um outro método também, tá? Mas quando você vê função orgânica, vai ficar tudo muito mais fácil para essa classificação de cadeia carbônica, beleza? Temos lá então a cadeia homogênea e ela é normal. Pronto. Normal porque não tem nenhum carbono para fora da cadeia principal ou ainda carbonos terciários ou quaternários, beleza? E aí eu coloquei o efeitozinho ali para vocês, ó, do oxigênio, tá? Existe um átomo de carbono insaturado. Beleza, pega a sua apostila aí, ó, deixa eu ver como é que tá de tempo aqui. 19, vamos fazer alguns, né? Já chegamos em 20 minutos aí, mas vamos pegar mais uns 5 minutinhos. Módulo 41, página 236, vamos classificar as cadeias carbônicas aí. Ó. Um composto orgânico formado por 9 carbonos, 20 hidrogênios e que possui 2 carbonos terciários e um quaternário tem uma cadeia classificada de que forma? Dica: quando surge esse tipo de questão, comece pelos carbonos
classificados, né, em maiores números. Então eu tenho, ó, 2 carbonos terciários e 1 carbono quaternário. Vou começar com o quaternário. Faz o seu carbono quaternário lá. Pronto, fiz um carbono quaternário. Tá vendo o carbono quaternário ali? Esse aqui, ó. Carboninho quaternário ligado a 4 carbonos. Agora eu preciso de 2 carbonos terciários. Vamos colocar ali 2 carbonos terciários. Coloquei 1, coloquei 2. Então, ó, identifiquei aqui 2 carbonos terciários. Terciário, terciário. Pronto, identifiquei os carbonos terciários. Esses dois, ó, já, ok. 2 terciários e 1 quaternário. Agora eu preciso de 9 carbonos, aí você confere se tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Beleza. Agora eu preciso de 20 hidrogênios. Conta os hidrogênios. 3, 6, 9, 11, 15... Oh, perdi as contas aqui, né? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ué, faltaram 2, então não tá certo. Ó, esses 2 carbonos aqui, ó, estão precisando ainda completar suas ligações. Portanto, nós temos ainda 2 hidrogênios ali, ó. E aí você tem 20 hidrogênios. Pronto, sua cadeia está formada, portanto, classificação como uma cadeia aberta, sem ciclo, homogênea, não tem heteroátomo entre carbonos, e ramificada, porque você tinha um carbono quaternário e um carbono terciário. Mesmo sem montar a cadeia, você já poderia pensar assim, bom, critério de classificação de cadeia ramificada, carbono quaternário e terciário. Então você já ia cortar 2 opções, ó, não poderia ser normal. Aí você poderia pensar, bom, homogênea e heterogênea remete a heteroátomo. Não tem a parte ali de outros elementos sem ser carbono e hidrogênio. Já ia sair fora também, ó, A, B e C, só sobraria a letra D, tá bom? Questãozinha 2. A cadeia carbônica do composto 1 é uma cadeia insaturada. Pausa o vídeo e tenta fazer vocês aí, mas eu já vou seguir aqui com a resolução, beleza? Depois você dá o play e vê a resolução. Então, primeiro lá, a cadeia 1 é insaturada? Ela é saturada, porque a cadeia principal não tem ligação dupla. B. O composto 2 possui um heteroátomo em sua cadeia carbônica. Tem um elemento lá diferente de carbono e hidrogênio, que se classifica como heteroátomo, tá? Apesar de eu falar para vocês dos chomps ali, são os principais, mas pode aparecer outro, tá? Você vai ver que ele está para fora da cadeia principal, então não é... Ele não está fazendo ligação entre carbonos, está fora dessa classificação. Opa, já foi para... Letra C. Existem carbonos secundários na estrutura do composto 3? Sim, né? Todos eles são secundários. Todos estão ligados, né? Ó, todos os carbonos aqui são carbonos secundários, porque estão ligados a 2 carbonos. E já seria então a letra C. Letra D. A cadeia carbônica do 4 é homogênea? Aqui, ó o oxigênio entre carbonos. Então, ela é heterogênea, tá? Então, nós temos aí a letra C como nossa alternativa correta. Dando sequência aqui, ó, na questão 3. Pausa o vídeo, tenta resolver, depois dá o play para ver a resolução aqui, ó. Vou direto para o item da questão, senão o nosso tempo vai estourar muito. Já estourou, eu acho. Vou fechar com a 3 aqui, ó. Essa cadeia carbônica, ela traz aqui um anel aromático e, na verdade, nós temos anéis aromáticos condensados. Você vai perceber ciclos de 6 carbonos juntos, condensados, ó, através dessa ligaçãozinha aqui, ó, eles estão compartilhando essa ligação. Portanto, esses outros aqui, ó, também são anéis aromáticos. É como se você tivesse 3 anéis aromáticos nessa estrutura. Portanto, estamos vendo a esses anéis aromáticos aqui e carbonos e hidrogênios. Ó, hidrogênio ligado em todas as pontinhas aqui. Ó. E aí você, então, tem a identificação de um hidrocarboneto, que é aquela função onde você tem só carbonos e hidrogênios. Ele é um hidrocarboneto insaturado, porque tem ligação dupla. Ele é aromático, como a gente viu ali a classificação antes, com núcleos condensados, porque eles estão com núcleos
grudados entre si, condensados, portanto, letra D, beleza? Depois ali, ó, tá resolvida a questão 4, cadeia principal ali, dá um play, ou melhor, dá um pause aí no vídeo, ó, e tenta resolver olhando para essa cadeia principal, beleza? Pausou o vídeo? Resposta, letra D. E a 5, ó, que também pode gerar uma dúvida, a cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Sabendo que essa é a cadeia principal, você pode pensar na classificação dela. Pausa o vídeo, classifica a cadeia e depois olha a resolução aqui. Fechou? Resolução, tá aqui, ó, aberta, saturada, heterogênea e ramificada. Fechamos então, ó, ficam lá alguns exercícios indicados aqui, ó, somente esses, tá? Porque tem alguns ali que fogem de assunto que a gente ainda não viu e vai ter uma listinha no estudos para você fazer só classificação de cadeia carbônica. Valeu, rapaziada, um abraço, muito obrigado. Ah, tem outros exercícios aqui, tá? Depois tem exercícios extras para você fazer aí se quiser, que com a resposta já lá no slide no Coque Arquivos. Fechou? Um abraço, boa semana, bom estudo para vocês e apareçam no plantão para tirar dúvidas, hein? Tchau, tchau!